Você sabia que em Kill Bill, volume 1, durante a gravação da cena em que Gogo, interpretada por Chiaki Kuriyama, lança sua bola com corrente, ela acidentalmente acertou Quentin Tarantino na cabeça. Ele estava bem ao lado da câmera no momento. Originalmente, Tarantino planejava escalar uma atriz japonesa para interpretar O-Ren Ishii, mas depois de assistir Lucy Liu em Bater ou Correr, ele mudou os planos. Transformou a personagem em uma mulher com herança chinesa, japonesa e americana, só para que Liu pudesse assumir o papel. A icônica roupa amarela usada por a noiva foi inspirada no traje de Bruce Lee em seu último filme, Jogo da Morte de 1978. Embora o nome da protagonista seja censurado durante boa parte do filme, ele aparece discretamente nas passagens aéreas dela para Okinawa e Tóquio. A cena em que a noiva corta uma bola de beisebol ao meio com uma katana foi feita de verdade, sem efeitos especiais. Quem realizou o feito foi Zoe Bell, dublê de Uma Thurman. O roteiro completo levou cerca de 6 anos para ser finalizado. Ele era tão longo, aproximadamente 220 páginas, que Tarantino decidiu dividir a história em 2 filmes. E um detalhe típico dos filmes do Tarantino também está presente aqui: os pés descalços. Lucy Liu aparece sem sapatos ao correr para atacar o chefe Tanaka. A banda da Casa das Folhas Azuis também toca descalça. E a noiva aparece sem calçados ao fugir do hospital e tentar recuperar os movimentos das pernas. Você sabia que em Ratatouille, a equipe do estúdio manteve ratos de estimação nos corredores por mais de 1 ano para que os animadores pudessem observar em detalhes como se moviam os pelos, o focinho, as orelhas, as patinhas e o rabo dos animais. Na França, onde o filme se passa, Ratatouille quebrou o recorde de maior estreia de um filme de animação no país. Para descobrir como animar o chefe principal molhado de forma realista, eles colocaram uma pessoa usando uniforme de chefe dentro de uma piscina, só para ver quais partes da roupa grudavam no corpo e quais ficavam translúcidas. O prato de ratatouille feito por Remy no final do filme é na verdade uma versão alternativa chamada Confit Bialdi, sugerida pelo consultor culinário Thomas Keller. Diferente da versão tradicional, essa variação consiste em fatiar finamente os legumes e assá-los, ao invés de cozinhá-los todos juntos na panela. Para criar uma pilha de compostagem realista, os artistas pesquisaram e fotografaram como os alimentos se decompõem de verdade. Foram deixados para apodrecer 15 tipos diferentes de frutas e vegetais, como maçãs, morangos, bananas, cogumelos, laranjas, brócolis e alface, que depois serviram de referência visual. Com receio de que o público não soubesse pronunciar o nome do filme corretamente, a Pixar decidiu escrever o título de forma fonética nos pôsteres e trailers promocionais. Você sabia que em Interestelar, para uma das cenas em um milharal, o diretor Christopher Nolan decidiu plantar 500 acres de milho? Ele descobriu que isso era possível durante as filmagens de O Homem de Aço. No fim das gravações, o milho foi vendido, e o lucro cobriu os custos da produção. Aquelas enormes nuvens de poeira foram feitas diretamente no local das filmagens. Eles usavam ventiladores gigantes para espalhar poeira sintética feita de celulose pelo ar. Grande parte das cenas com o robô Tars não foi feita com computação gráfica. Na verdade, Tars era um fantoche mecânico, operado e dublado ao vivo no set pelo ator Bill Irwin, que depois foi removido digitalmente da imagem. Anne Hathaway chegou a sofrer de hipotermia durante as gravações na Islândia, porque seu traje de astronauta estava aberto durante as cenas em águas geladas. Os livros que aparecem na estante da casa são livros reais que Nolan leu enquanto pesquisava sobre buracos negros e singularidades para criar o roteiro. E falando em buraco negro, o modelo visual usado no filme era tão cientificamente preciso que cada quadro levava cerca de 100 horas para ser renderizado. Isso significa que para cada segundo exibido na tela, foram necessários aproximadamente 100 dias para finalizar a imagem. Você sabia que em Com a Bola Toda, de acordo com vários membros do elenco, a parte mais difícil de gravar as cenas de queimada foi tentar não se encolher ou desviar instintivamente ao saber que seriam atingidos por uma bola. Todo o elenco treinou queimada por cerca de 1 mês antes do início das filmagens. Durante as gravações, Justin Long teve a sobrancelha cortada de verdade pela primeira ferramenta arremessada contra ele. Embora todos os objetos usados fossem feitos de borracha, o primeiro era mais duro que os demais. Ben Stiller chegou a quebrar 3 câmeras seguidas ao filmar uma única cena e, sem querer, acabou acertando sua esposa, Christine Taylor, no rosto durante uma das tomadas. O casal Stiller e Taylor tinha um bebê de apenas 18 meses em casa na época das filmagens. Christine, exausta com a rotina de cuidados, chegou a cochilar entre as gravações. Diversos estúdios, como a DreamWorks, recusaram o projeto. Só depois que Ben Stiller aceitou reduzir seu cachê para menos de $1 milhão é que a 20th Century Fox topou produzir o filme.
O investimento valeu a pena. Até março de 2005, o longa já havia arrecadado mais de 124 milhões de dólares, tendo custado apenas 23 milhões para ser feito. Você sabia que em Cassino, grande parte das conversas entre Robert De Niro e Joe Pesci foi totalmente improvisada? O diretor Martin Scorsese apenas indicava onde a cena deveria começar e terminar. O resto era por conta dos atores. O orçamento destinado apenas aos figurinos do filme foi de impressionantes $1 milhão. Ao longo da produção, Robert De Niro usou cerca de 70 roupas diferentes, enquanto Sharon Stone teve 40 figurinos distintos. Ambos puderam ficar com as roupas depois das filmagens. Um dos maiores desafios da produção foi encontrar pessoas dispostas a explicar como funcionavam os esquemas de trapaça dentro dos cassinos. Quando o ator James Woods descobriu que Martin Scorsese queria trabalhar com ele, ligou diretamente para o escritório do diretor e deixou um recado dizendo: qualquer hora, qualquer lugar, qualquer papel, qualquer cachê. E um detalhe curioso, a mãe de Martin Scorsese aparece em nada menos que 9 filmes dirigidos por ele. Em Cassino, ela faz uma ponta como a senhorinha de óculos grandes no supermercado que fica chocada com os palavrões. Você sabia que em A Fantástica Fábrica de Chocolate, algumas das reações dos atores foram completamente espontâneas e reais? Na cena em que Willy Wonka sai mancando da fábrica para receber os ganhadores do bilhete dourado, todos os olhares de surpresa foram genuínos. Os atores não sabiam o que esperar. O mesmo aconteceu quando as crianças entram pela primeira vez na fábrica de chocolate. O encantamento que vemos em seus rostos foi verdadeiro. E durante a famosa cena do túnel, enquanto Wonka canta de forma cada vez mais sinistra, as reações de desconforto dos atores também foram autênticas. Ninguém havia escutado a música antes. Na cena em que Wonka grita com Charlie e o vovô Joe, as expressões de choque de Peter Austin e Jack Albertson também foram reais. Gene Wilder queria contar para o jovem ator o que iria acontecer, mas o diretor Mel Stuart pediu que ele não revelasse nada, justamente para preservar a surpresa. No comentário em áudio do DVD, Peter Austin conta que, já perto do fim das filmagens, quando ele era o único garoto restante no elenco, ele costumava almoçar com Gene Wilder, e de forma bem simbólica, eles sempre finalizavam o almoço dividindo uma barra de chocolate enquanto caminhavam de volta para o set. E aquela cena icônica em que Willy Wonka bebe de uma xícara feita de flor e depois a come, aquela flor era feita de cera. Gene Wilder teve que mastigar os pedaços até o final da cena, e só então pode cuspir tudo fora. Você sabia que em O Justiceiro, Thomas Jane passou por um treinamento intenso de quase 7 meses com as forças especiais da Marinha dos Estados Unidos e ganhou mais de 9 quilos de massa muscular para interpretar Frank Castle? A famosa cena do interrogatório com picolé foi inspirada diretamente em um momento praticamente idêntico da HQ Justiceiro Zona de Guerra, escrita por Chuck Dixon em 1992. Por volta de 1 hora e 23 minutos do filme, boa parte do diálogo durante a cena de tortura entre os personagens de Will Patton e Ben Foster foi completamente improvisada pelos próprios atores. 5 carros Pontiac GTO idênticos foram preparados para o longa, sendo que 2 foram totalmente destruídos. A escolha desse carro foi feita para diferenciar a produção da versão anterior do personagem, o Justiceiro de 1989, estrelada por Dolph Lundgren, que pilotava uma motocicleta. Curiosamente, Stan Lee, que teve apenas uma pequena participação na criação do personagem, ele apenas sugeriu mudar o nome de O Assassino para O Justiceiro, não aparece neste filme. É um dos poucos baseados em HQs da Marvel em que isso acontece. Anos depois, em 2012, Thomas Jane retornou ao papel de Frank Castle no curta-metragem O Justiceiro, Roupa Suja, em que o personagem confronta uma gangue que atacava mulheres e ao final presenteia um garoto, que foi assaltado, com uma de suas icônicas camisetas do Justiceiro. E esse foi mais um Curiosidades sobre filmes aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixa aí nos comentários qual filme você achou mais interessante. Valeu e até a próxima!